e ele tem razão. Ele disse da importância de se trabalhar o quadrilátero de Klein. Bom, mas antes de começar tudo, eu queria fazer uma homenagem dessa voz, que a gente acabou de falar de voz, essa voz que saiu gritando: meu nome é Gal. Mais do que falar do nome dela, essa voz perpetua, né? Meu nome, meu nome, meu nome. A questão do nome, né? Que é sempre uma insistência em nomear alguma coisa que é inominável. Bom, então, o meu convite ao Nazar partiu de uma conversa que a gente teve num outro momento, não sei bem situar, acho que foi um evento de Vitória, em que ele ressaltava a importância de trabalhar o quadrilátero de Klein, que eu, na verdade, na última apresentação do seminário, Tereza travou. Travou. Tem que falar com ela. Acho que ela caiu. Oi, Tá caiu. aí. E eu não caí, não. Não, mas travou, a gente não escutou o que a senhora falou. Eu vi, de repente, que eu estava congelada. Aí eu perguntei, ninguém falou nada, eu digo, epá. Aí caiu, eu entrei de novo. Bom, então, eu comecei falando, né, dessa voz que tentava nomear o inominável, né, dizendo meu nome é Gal, que mais do que qualquer coisa é uma insistência. E eu estava acabando de falar também desse seminário que termina com uma insistência do Lacan, recolhendo retalhos para tentar terminar, né? E eu dizia também de por que eu ter convidado o Nazar. Então, eu falava de que no evento de Vitória, me parece, a gente conversava sobre o ato psicanalítico e ele falou da importância da gente trabalhar esse quadrilátero de Klein, que não é qualquer coisa, é realmente bastante complicado. Eu apresentei, na última apresentação do mês passado, nesse seminário, eu fiz o que pude, né, com o quadrilátero de Klein. Não sem antes vasculhar a internet e ver tudo todas as tentativas que tinham, e mesmo do que o Lacan tinha deixado. É curioso que ele apresenta um gráfico, né, completo, mas ele não percorre esse gráfico, ele não fala do gráfico todo, ele pega de alguns pontos, ele se refere ao gráfico a partir de alguns pontos que ele quer falar, e tudo que eu vi publicado na internet, né, de teses, de trabalhos, de artigos, etc., eu vi cada um pega o gráfico e usa do seu modo, do seu jeito, ou seja, é como se fosse um apoio que serve para apoiar várias leituras. Então, eu convidei o Nazar para trazer o que ele se propõe, que é trabalhar o quadrilátero de Klein a partir da experiência clínica dele. Eu achei isso muito rico. Então, com a palavra, Zé Nazar. E obrigada por ter aceitado o convite. Abre seu microfone. Boa noite a todos. Hoje é um dia triste, né? A questão da morte da Gal. Eu tenho a mesma idade, né? A idade aqui, 77 anos, e eu conheci Gal. E a semana passada, retrasada, eu conversando com alguém, eu disse, olha, do lado dos homens, a maior voz, eu usei até essa expressão, a maior voz, a melhor, é do Milton Nascimento. Do lado das mulheres, a Gal Costa. Semana retrasada, conversando com alguém, não sei por quê, qual a razão, essas conversas que, sei lá, foi um dia triste, um dia desagradável.
ela não vinha bem, ela vinha um certo ganho de peso, não sei se vocês notaram, nos últimos 15, 20 anos, e vinha essas questões, né? Aquilo que não é simbolizado, o corpo fala, vai para o corpo, e aí... Eu estou magro, eu estou super magro, estou com 1,80 m, 77 quilos, está bom, não é? Eu tenho uma quilometragem aí pela frente. Essa questão do seminário, o ato analítico, o ato psicanalítico, que eu acho que os que vêm acompanhando o seminário de Teresa Meloni já deve estar super familiarizados. É uma questão que eu me lembro há mais de 30 anos, me lembro até os lugares que a gente se reunia, por exemplo, às sextas-feiras à noite em Vitória, e discutindo esse tal do ato. O que é essa história do ato? E ficavam pesquisando, estudavam os textos e não saíamos com respostas satisfatórias. O que é o ato? O ato é um dizer, o ato é isso, o ato é aquilo. O sujeito não faz ato, fazer ato. E então existe esse seminário de Lacan, acho que de 1968, né? Seminário 15, que é contemporâneo da proposição de 9 de outubro de Não, 1967. 1967. Ele é Então, contemporâneo. é contemporâneo É da 67. proposição de 9 de outubro, que, se não me engano, é o primeiro lugar que Lacan vai falar sobre o passe, a palavra passe, o significante passe. Ele vai tocar que um seminário que ele vai procurar desenvolver para tentar, de alguma maneira, formalizar, matematizar, formalizar o percurso de uma análise. A ele Diz que é interessa, uma nesse passagem, seminário... desculpe, uma passagem necessária de psicanalizante a psicanalista. Que ele vai colocar essa expressão, que depois vai se verificar que o passe não é só isso, ou tão somente isso, mas não é sem isso, não é essa passagem, que só Deus sabe o que acontece nessa passagem de psicanalizando a psicanalista. São muitas voltas, e vamos tentar trabalhar algumas coisas. Eu pediria para o Alexandre colocar um gráfico aí, Alexandre. Deixa eu... Não, existem alguns antes, não é? Eu vou passando aqui, só me diz qual. Espera aí. Eita, ele aí. Existe um esquema que eu fiz há algum tempo e eu esqueci de te passar, Alexandre. Eu estou te passando agora, Alexandre. Tá. Vou tirar aqui para eu poder pegar. Tanta LP, divulgação, porque tem uns WhatsApp que não funciona, né? LPRJ. Tá, eu te passei agora. Eu quero justamente esse segundo à direita. Você pode... esse que começa com o início de uma análise, não é? Início de uma análise, as voltas, né?
Saiu do seu WhatsApp? Não veio para cá ainda, não. Eu te mandei. Ah, tá. Foi. Agora veio. E esse à direita, em cima à direita. Você pode colocar os 4, se quiser. Chegou aí? Chegou, vou compartilhar a tela aqui. Foi? Foi. Esse à direita, em cima, se vocês ampliarem, vocês vão ver que tem um início, não é? É um zigue-zague, Direita. um processo pulsional. O outro são os discursos. Embaixo, o algoritmo da transferência e lá no final, o D+C. No meio está deste... Não, pode baixar. Não, deixa lá, Nazar. Tá. Alexandre, deixa lá. No meio, as destituições subjetivas. Então, quando se diz só Deus sabe o que se passa, não é? Nessa passagem de psicanalizando a psicanalista, alguém que inicia um processo de análise, que o que importa a Lacan, fundamentalmente nesse seminário, quando ele avança muito na questão do significante, que ele deixa que o significante, sem dúvida, representa o sujeito. Não é? O significante, se a gente olhar ali no discurso do analista, ele só não irá representar o sujeito no discurso do analista, que é isso que se trabalha também nesse seminário, a questão do final de análise, fundamentalmente no final da conclusão, que não é um seminário conclusivo, ele não conclui. Os autores que trabalham, franceses que trabalham esse seminário, eles dizem que era de Lacan, ele não conclui esse grafo, esse meio grupo de Klein. Mas quando se vê aquela finalização, tem o A, não é? De junção de menos φ, que vem então. O significante, ele representa o sujeito. Tudo que eu digo me representa, sem dizer o que eu sou. Aí começam os problemas. Então, o Lacan, uma das passagens que ele vai dizer, o passe é a passagem de psicanalizando a psicanalista, coisas difíceis, importantíssimas, estão nesse meio do caminho, que estão aí, está escrito destituição subjetiva, tem ali o D+C, que vai criar um grande problema, uma herança maldita que Lacan deixa para os lacanianos, fundamentalmente, que vão trabalhar a questão do passe final de análise, é que a destituição subjetiva e o D+C, nós não temos como ensinar a ninguém. Isso é alguma coisa que se constrói, que se conquista ou não, não é? Veja, Lacan vai dizer que uma análise é esperada que aconteça, não é? Se formule as destituições subjetivas. Então, a destituição subjetiva ela vem como algo necessário no processo de análise, mas o seu acontecimento é da ordem da contingência. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então, isso não se ensina. Mesmo porque, quando se diz o psicanalista só se autoriza por si mesmo, esse si mesmo, que é o grande problema, né, que é isso que será levado no dispositivo do passe, que o dispositivo vai recortar e trabalhar, né? Não existe uma medida comum que se possa universalizar, não é? É de cada um. Então, isso remete ao âmago da questão de uma análise, que é remeter
a singularidade. É isso que Freud vai dizer, o Ruhe es wahr, soll ich werden. Quer dizer, ali onde isso estava, o sujeito deve advir, ou seja, ali onde estavam os meus pais, a minha origem, os acontecimentos, o sujeito deve advir. É um por um. Não existe uma medida comum, não existe algo que eu possa ensinar, é uma conquista, é algo que o sujeito vai sofrer na carne, no seu trabalho analítico. E ele diz aí uma coisa muito interessante, desculpe de vez em quando eu te dar uma pitada, mas eu acho interessante. Não, é bom. Ele diz sobre a questão do saber, quando ele trabalha, numa dos finais, quando ele tenta fechar, ele está trabalhando a questão do saber e não saber, ele diz que para ver o saber há que ter o não saber, ele diz, e o analista não pode meter a colher, é assim que está traduzido. Nem o analista tem isso para dar, ele diz, né? Esse ensinamento. É algo a ser conquistado, né? É algo a ser conquistado e que Lacan inventa o dispositivo do passe, porque esse saber novo, que não está em livro algum, em seminário algum, é algo que será ensinado a um dispositivo de pessoas, analistas experientes, analistas que passaram por um processo de análise e que vão ocupar uma posição de se fazerem ser ensinados por algo novo, é algo eminentemente novo. Então, vamos começar esse início, onde está o sujeito suposto saber, a instalação do sujeito suposto saber, que Freud vai ensinar aqui. A transferência ela brota por si mesmo, o analista não precisa forçar a barra, ele precisa saber que ela não se dirige a ele enquanto pessoa, quer dizer, ela se dirige a um lugar do inconsciente. Então, o sujeito neurótico, nós vamos trabalhar o sujeito neurótico, é possível falar numa psicanálise, num trabalho de final de análise, a partir das neuroses. O sujeito neurótico ele é aquele que positiva a sua indeterminação. O sujeito vai para uma análise a partir de um sofrimento, de tristezas, questões obsessivas, histéricas, essa disjunção, essa dificuldade de saber lidar com o tempo, que Lacan diz que o obsessivo antecipa tarde demais, está lá em Ofélia, e a histérica antecipa cedo demais. Então, ele tem uma questão com a indeterminação. E o neurótico ele sofre dessa indeterminação. O que é uma indeterminação? É essa divisão, ser representado de um significante para outro significante. Se olharem ali acima à esquerda, tem o discurso do mestre, que é o discurso inaugural, da fundação do inconsciente. E que, no avessamento, no final de uma análise, no avessamento, nós temos o discurso do analista, nós vamos ver Desculpe, Alexandre, tem uma tarja preta aí na imagem, além disso, o Nazar está se referindo ao quadrado do lado esquerdo. Puxa um pouquinho para cá, para a gente ver os 4 discursos. E aí, nesse discurso, a gente verifica que os significantes já não estão no numerador em cima, eles estão embaixo da barra. E numa disjunção. São significantes que não representam mais o sujeito para outros significantes, que no seminário 11, ele já, em 64, nominou de sujeito acéfalo da pulsão, quando um sujeito não é mais representado de um significante para outro significante. Então, nesse início, ele sofre de uma indeterminação, ele busca uma análise, que é interessante, ele poderia buscar um psiquiatra, um psicólogo, uma igreja, ele quer se ver livre daquele sofrimento, daqueles fantasmas.
Mas se ele cai nas mãos de um psicanalista, o psicanalista, na sua, por ter passado por esse processo de análise, ele instaura uma posição de não saber para, veja que no discurso do analista nós temos na posição do outro o sujeito, para que o sujeito, ou no discurso da histérica, né? No discurso da histérica que o sujeito está na boca da cena, no lugar de agente, né? Mostrando a sua divisão, os seus significantes mestres. Quer dizer, que ele possa, o analista vai introduzir um silêncio estrutural, uma posição de não saber. Marie-Madeleine Chatel, no texto O Desejo do Analista e a Transferência, ela vai dizer uma posição de não saber numa direção que não se ignora. Por que não se ignora? Porque ele passou por uma análise. Mas ele passou por uma análise não é para dar um código de rota para o seu analisando. Quer dizer, essa posição de não saber, que é inaugural, que Lacan chega a dizer que o ato analítico já se coloca, não é, de saída, mas já se coloca, veja bem, do lado do psicanalista. Quer dizer, não há exterioridade na situação analítica. Não existe exterioridade. Não é? O Freud mesmo vai dizer que o analista faz parte da economia psíquica do psicanalizando. Lacan é freudiano nesse sentido. Então, diga. Quando você está falando do não saber, eu fiquei pensando, no campo do saber, se pode ainda o sujeito ser representado entre um significante e outro. Quando você Sim. diz que, nesse momento do ato da passagem psicanalizante, ele não é mais representado num significante e outro, é exatamente aí, nesse ponto de determinação, que está o não saber, porque o não saber não pode estar na cadeia significante. Ele é Mas não... que ele vai dizer que esse não saber, no processo do passe, ele se transforma no sabido, né? Na conquista de um saber. Então, essa posição ela é crucial, ela é inaugural, e é isso que vai já demarcar um final de análise, é esse início, não é? É esse início, essa posição de um silêncio estrutural, de uma não resposta às demandas, de não saber, e que, nesse momento, o ato analítico ele se presentifica naquilo que Lacan vai introduzir um conceito muito difícil, que é do fingir esquecer. O analista, o tempo todo, ele é rebobinado a frequentar, a se fazer revisitar nessa posição do fingir esquecer o ato que o constituiu, para que ele possa colocar de saída esse ato inaugural, que é um ato sem sujeito e sem o outro, somente do lado do psicanalista, ou desse que termina, não é, a sua análise. Esse psicanalizando que se torna um analisado. Não é? O ato analítico sem sujeito e sem o outro, o grande outro. Mas, para o lado do analisando, não é? Jorra sujeito, jorra significante, e jorra o outro. Não é isso? E aí vão se introduzir as questões a partir do sujeito suposto saber, que foi a grande invenção de Lacan, o sujeito suposto saber, ele mostrar que o sujeito suposto saber não existe, mas ele é um artifício estrutural como condição da instalação desse ato inaugural. Não é? Mas que, no decorrer de uma análise, se o analista souber lidar, porque ele passou por isso, com a questão do tempo para compreender o momento de concluir, quer dizer, o analisando vai construindo os seus lutos, essas separações, não é? Recortando o id e ser, e avançando em seu final de análise.
No O final do Lacan seminário, coloca... Nazar, no final do seminário, ele situa o ato analítico como numa aliança entre o sujeito suposto saber e o sujeito suposto demanda. Você viu isso? Sim, sim, O vi. sujeito suposto demanda. Nesse... Então, veja bem, uma psicanálise ela vai do sujeito instituído como incógnita, porque o processo de associação livre, o analista, o que é a arte do analista? E são palavras minhas. É aquele que cria as condições para que o sujeito possa falar e aprender a se escutar naquilo que ele diz. Isso é um conceito inconsciente. Não é? Então, vem as associações livres, a regra fundamental, e o analista não vai atrapalhar o processo. Ele vai permitir. Então, uma análise ela vai do sujeito instituído como uma incógnita, que é, ao mesmo tempo, o sujeito faltante, porque, à medida em que ele fala, ele se experimenta como falta na cadeia de significante. À medida em que ele fala e que é representado de um significante para outro, porque o sujeito ele é infinito. Não é? Mas, quando ele se experimenta, aquele peixe vai e morde a isca, se experimenta como falta, e isso é um exercício constante do processo de análise, não é? Ele se experimenta na posição de objeto daquilo que ele teria sido o desejo do outro, não é? Aqueles objetos funcionais. Então, ele se experimenta como falta, não é? Como faltante, e isso vai se constituindo, os discursos vão rotando, não é? Lacan vai dizer que uma análise é a experiência de discurso, não é? Os discursos vão girando, e o sujeito vai aprendendo a falar, e isso aqui é interessante. Ele vai aprendendo a falar, mas aí Lacan vem, não é? E busca em Barbuto, e depois aprimora isso no grupo de Klein, no quadrangle de Klein, uma questão fundamental que só a psicanálise introduz para o sujeito. Não é? Não tem filosofia, não tem psicologia, não tem psiquiatria, não tem nada. E é o que nós vamos ver, que é o que interessa, nesse quadrado lógico, nesse meio grupo de Klein. Nós vamos ver isso que... Pode passar, Alexandre, por favor? Pode subir? Nesse seminário, pode ir mais adiante, por favor. Nesse seminário, ele vai trabalhar a questão da interseção, daquilo que ele trabalhava no seminário 11, depois do seminário 15, que ele rompe radicalmente, não é? Com o que ele colocou antes, e vai negar a interseção entre pensamento entre ser e pensar, entre Desculpe, o ser e o pensamento, entre o pensamento e o ser. Vai para cima, Alexandre, por favor. Não são essas imagens que você está trabalhando. Não. Eu acho que é o quadrilátero. Para cima, não é o quadrilátero de Klein? pode ir para cima. Pode passar mais. Mas não tem mais, são só essas quatro. Não, você Alexandre, tem que voltar. Você tem que voltar, porque esse foi por último. É aquele quadro, Volta, por favor. aquele retângulo, Alexandre, que uma vez também colocou. Não está aí, não. Tem que ser no outra Não está imagem. nessa, é isso que eu estou dizendo, é outra imagem. Nós temos que guardar que a análise vai do sujeito instituído como uma incógnita, que é ao mesmo tempo sujeito faltante, essa não. ao sujeito destituído. Não, vai no anterior ali, no anterior. No anterior. Aí tem a questão da interseção, que ele vai negar, não é? Sou e penso, que tem o sou igual não penso, não penso igual... Penso onde não sou. Penso onde não sou. Então, tem a negação
das Não. duas interseções. Segue É a adiante, negação do Alexandre. não. Não. Segue adiante, Alexandre. Peraí. Nesse primeiro triângulo que é o que interessa. Não, o outro. Aí é o que interessa. Então, começa ali de um ponto, ou não sou, ou não penso, né? Ou, não é isso? Ou não sou, ali à direita, não é? O S e a interseção negada, a SP. Ou não sou, ou não penso, que está muito bem trabalhado na Diana Rabinovitch, Desejo do Analista, que é a fórmula do D. De Morgan. E todo o processo começa aí. Há uma seta que se dirige à esquerda. Lacan sempre trabalha com a seta e as direções das setas. Desde o algoritmo da transferência, é fundamental fazer a leitura das setas. É uma seta que se dirige à esquerda, que é a posição da alienação, não é a posição das neuroses propriamente dita, não é? Dos conflitos, Onde não penso. a posição do ser. O ser, eu sou isso. O neurótico adora dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, não é? A posição do ser, não é? Quer dizer, que é uma defesa, que são as defesas que o sujeito, desde criancinha, bebezinho, ele vai constituindo a partir da relação do outro com o outro que o constituiu, como sobrevivências. Cada um tem uma história para contar. Cada um tem uma história que vem no lugar de uma iância, de um buraco, não é? De uma dasding, de um buraco, de uma ruptura na subjetividade, que ainda não é uma fundação do sujeito. O sujeito ele é fundado, Lacan é textual no 11, a partir da fala do pai e da mãe, e esses significantes, não é? Chegam ao corpo do infante, do corpo da criança, e recorta os orifícios pulsionais. Esses significantes, não é, introduzem o nascimento dos objetos parciais, os objetos a partir dos orifícios. Então, nós temos a posição inicial da alienação, onde o sujeito se defende de um possível pensar, não é? Eu sou ali onde não penso. Veja que Lacan já rompe com aquilo que ele colocava de Descartes do Seminário 11. Não é? Penso, logo sou. Então, eu sou ali onde não penso. Essa posição ali em cima é onde se coloca as vertentes mais cruéis, as defesas mais cruéis das neuroses. E, fundamentalmente, a neurose obsessiva, que é o paradigma dessa vertente mais cruel do sofrimento humano. Só Deus sabe o sofrimento que paira na cabeça de um obsessivo. Por isso é que ele não consegue se atrever a pensar. Não é? É um filme que rola na cabeça dele. Charles Bellman, que veio a falecer há poucos dias atrás, trabalhou brilhantemente isso na escola lacaniana e tem um livro sobre isso. Ele sofre da certeza, né? Ele não pode duvidar. Então, aí é que é interessante. Foi bom você falar, porque é a certeza do neurótico. É a certeza do neurótico que existe até o caso do Homem dos Ratos, em que entre um relâmpago e outro, né, entre um significante e outro, ele tinha que contar um número X para que não sofresse os impactos da iância, da metonímia, não é? Quer dizer, esse entre dois, o sujeito ele é entre dois. E o sujeito, preste atenção, aqueles que não sabem essa lógica, ele não é um ser unitário, não é que eu possa pegar. O sujeito é representado de um significante e se perde no campo do outro. S2, S3, S4, SN, no inconsciente. O sujeito, vamos supor que ele
tope a parada e inicie um processo de análise, e os seus sintomas embarcam numa canoa furada, que se chama transferência. Tem que tirar o... Essa tarja preta aí, Alexandre. Alexandre, ele embarca, não é, numa transferência, veja bem, num processo de muita coragem. Ele começa a falar, a se experimentar em alguns momentos como falta, não é? E embarca na transferência, e essas certezas, esse sintoma inicial, começa a sofrer algumas transformações, algumas mudanças. O sujeito começa a se atrever. A se atrever é o quê? A deixar de ser para poder pensar. Esse é o ponto fundamental desse meio grupo de Klein. Pensar o quê? Porque ele sai desse sou onde não penso, via transferência, e vem para o penso onde não sou. E é aí que Lacan coloca a falta a ser. Não é? A Janssen, uma abertura inaugural. Uma abertura inaugural a partir disso que o analista coloca de saída do ato analítico e da posição de não resposta às demandas, de não saber. Não é? Quer dizer, o analista conhece alguma coisa sobre esse processo, ele passou por isso. Não é? E aqui introduz algo inaugural fenomenal. Vejo que essa seta ela desce e está colocada a verdade, que seria aí embaixo a histeria. Não é? A histeria, Lacan homenageia a histérica com um discurso, é o único discurso que será homenageado, em termos de estruturas clínicas, é o discurso da histérica. Porque então, a histérica, não se trata da histeria neurose. Não, a histérica Trata da histeria fala neurose, é do discurso da histérica. É o discurso enquanto abertura para transferência. Isso, é o discurso da histérica, é bom lembrar. O discurso não da é a neurose. histérica que ele vai dizer que todas as estruturas, seja ela qualquer fóbica, qualquer que seja, o sujeito só entra no processo de análise se ele cai para o discurso, por aquela rotação de discurso no quarto de volta, não é, do relógio, o discurso da histérica. Não é? Porque é uma interrogação sobre o saber. Né? Essa que é a mas é uma interrogação sobre o saber, mas que é um saber que Lacan critica, não é? Em Freud, que Freud, trabalhando o caso Dora, ele precisava desse saber sobre o Édipo, porque as meninas gostavam dos meninos. Então, é um saber que ainda não é furado. Não se sabe. Um saber que ainda não se sabe. É o saber inconsciente. Não se sabe. Porque, veja bem, há uma autora que pega o texto do Lacan, Coisa Freudiana, vai dizer que nesse início do sou onde não penso, o sujeito está como uma coisa que sofre. Ele vai dizer, uma coisa que sofre não é uma coisa que fala, ou muito menos que sabe. E muitas vezes o sujeito sofre e não tem um saber sobre o seu sofrimento. Não é? Então, essa coisa que sofre, ela na transferência começa a colocar palavras, uma coisa que fala. Então, aqui entra a coisa mais magistral de Lacan, penso eu, que introduz uma possibilidade do sujeito se atrever a deixar de ser isso, de ser aquilo, para poder se atrever a pensar. Mas a pensar o quê? A pensar a partir do inconsciente. É isso que importa no processo de análise. Porque o sujeito, quando pensa a partir do seu inconsciente, e Freud dizia, Lacan retoma,
e Lacan vai mais além. Lacan é brutal, é terrível, né? Tome cada caso como se nada soubesse dos anteriores, esqueça tudo que vocês aprenderam, tudo que sabem, para que algo novo possa advir. É um pensar novo. E que Lacan vai introduzir algo muito que está muito claro no livro, nas conferências do Melman, sobre o desejo do psicanalista, que é um desejo que leva o sujeito para uma posição de deixar de ser para poder pensar, mas é uma posição que vai fundando um sulco, um real, onde o pai não responde mais, no campo do outro. Quer dizer, no trabalho analítico é como se fosse inaugurando o princípio de uma barra no campo do outro. Quando se diz que o outro é barrado, é porque o outro não existe. Não é? O outro não é nesse lugar que o desejo do analista leva o sujeito, para um lugar onde há a estrutura da linguagem. O outro não responde, o outro não está ali para me amparar mais, para dizer o que fazer com o meu desejo. Isso é uma questão séria no nível da ética, porque a ética da psicanálise, não é, o desejo do analista, leva o sujeito até um determinado ponto, não é, no nível de aquilo que não abrir mão do seu desejo, agiste em conformidade com o seu... Mas, em momento algum, vai dizer o que o sujeito deve fazer com o seu desejo. Aí é de cada um. Aí é cada um. Então, ele vai pensar um pensamento que subverte, um pensamento que transforma, um pensamento que começa a quebrar esses elementos da ordem da indeterminação do neurótico. Você pode colocar o outro, Alexandre, aquele completo? Aquele qual completo? O que tem 4, é isso? Aquele cheio de firulas. Retângulo. Retângulo que a senhora falou? Esse retângulo cheio de... ok. Esse aí é porque ele faz o redobramento, mas que nós vamos ficar só aí. Eu não consigo avançar no outro, eu teria que estudar um pouco mais. Esse aí. Quando a gente estava lá na alienação, ali no Sou, onde não penso, Teresa Meloni me convidou porque eu falei de um exemplo clínico num grupo de trabalho sobre passador, que nós temos de 15 em 15 dias, a partir das secretarias do Passe e de Vitória, organizado por Vitória, para trabalhar o que é um passador. E eu dei um exemplo da minha própria análise. Ali poderíamos até trabalhar de algum passante que foi trabalhar em público, mas aqui não entra isso. Não entra. Aqui entra da minha análise. Da minha análise eu posso falar. Não é? Nesse ponto da seta da alienação, que vai para o sou, onde não penso, todo sujeito num processo de análise, ele vai recortar uma injunção, ele vai recortar um sintagma, ele vai recortar uma frase. Isso que alguns vão dar nomes e nomes de significante novo, isso, aquilo, como veio novamente, como eu trabalhei várias vezes, um significante que eu recortei numa das análises minhas, que eu dizia, me referindo a um grupo, aquilo ali é uma teia de aranha. E eu escutei. E isso é o significante. Não é? Eu mateia. Aquilo ali é uma teia de aranha. Se você fizer uma escansão, você vai ver eu mateia. Só para o Nazar, somente para ele e para mais ninguém. Isso faz
problema faz questão, Toca o questão sujeito. profunda, questão Toca o profunda, porque isso diz respeito a toda uma historicidade, não é? A partir de um sujeito que, muito cedo, com 6 anos de idade, perde de uma forma abrupta a sua mãe e encontrou nos recalcamentos uma forma de sobrevivência. Eu matei-a é uma forma de matar, não é? Até mesmo o ódio em relação a essa perda, não é? Que eu dei um depoimento, está no YouTube, que num dos últimos momentos da minha análise eu pude perdoar esse abandono, eu pude perdoar essa mãe, esse abandono dessa mãe. Isso é interessante no trabalho de análise. Não entra religião, não entra nada. Então, você recorta alguns elementos, você recorta, é como se esse significante ficasse com um a mais na cadeia, não é? Um a mais. A gente estuda isso em lógica do significante, em trabalhos de análise, etc. E tal. Mas o que importa é que, nesse ponto do sou onde não penso, da alienação, eu recorto uma frase interessante para mim, para o meu trabalho de análise, que isso teve um desdobramento muito grande depois. Eu passaria aqui algumas horas, alguns dias falando do encadeamento que chama de jaculatória, né? Uma jaculatória de significantes que vêm, significantes novos que vão brotando. Eu coloquei ali, eu sou aquele que carrega nos olhos as lágrimas da perda da minha mãe. Então, eu sou aquele que carrega nos olhos as lágrimas da perda da minha mãe. Olha que interessante em termos de quem estuda luto e melancolia. Não é? Quando há uma perda importante que o eu abate sobre o sujeito. Então, eu sou aquele que carrega nos olhos as lágrimas da perda da minha mãe. Logicamente que isso vai, caminha, você trabalha, faz sonhos, faz reviramentos, revira daqui, revira dali, resistência do analista também. E as coisas avançam. Se voltarmos àquele meio grupo anterior, Alexandre, aquele anterior, aquele retângulo anterior, então nós temos: eu sou aquele que carrega nos olhos as lágrimas da perda da mãe, e a transferência vem e me remete a uma posição de poder pensar ali onde eu me recuso, não é, a ser, eu deixo de ser, eu abro mão de ser. Não é? Chegou aí, Alexandre, esse triângulo, esse que estava antes desse. Não, esse aí. Então, S igual a P negativado. Eu sou aquele que carrega nos olhos as lágrimas da perda. Transferência trabalha, sintoma vai e vão sofrendo mudanças, não é? E as coisas avançam, e vem aqui para o penso onde não sou. Então, o processo de análise me leva a trabalhar um pensar mais, eu diria, de virulência, um pensar mais fértil, um pensar a partir de um trabalho de inconsciente, um pensar a partir do inconsciente, quando eu sofro, me ofereço às canções, pontuações,
de que eu introduzo. Eu sou aquele, porque ali em cima, à esquerda, eu não pensava. Eu sou aquele que carrega nos olhos. Aqui embaixo eu sou aquele que pensa quando não mais carrego as lágrimas da perda da minha mãe. Olha que interessante. À medida em que você abre, você expande, você abre. Antes havia o eu mateia, e em seguida vem eu sou aquele que pensa, quer dizer, eu só posso pensar quando eu abro mão de ser. O sujeito ele precisa abrir mão de ser para poder pensar, não é? Estão acompanhando, não? Acho que está claro, e com o exemplo clínico fica mais claro. Que é difícil quando a gente lê em Lacan. Lacan não dá exemplos clínicos. Não é? Eu acho, eu acredito, eu suponho que nos seminários abertos ele trabalhava a teoria a partir do inconsciente dele, Lacan, e a partir do inconsciente dos seus analisandos. Mas nas outras reuniões alternadas, as duas últimas do mês, ele trabalhava com convidados, com analisandos e analistas convidados. E tem seminários sobre isso. E é interessante que o Philippe Julian, um dos livros dele, ele diz que a verdadeira descoberta de Lacan não foi o objeto pequeno a, ou tão somente o objeto pequeno a, poderíamos colocar, mas no início do seu ensino, quando ele se cercava de alguns poucos, tal como Freud tinha aquelas reuniões das quartas-feiras, quando ele se cerca de alguns poucos, que ele vai teorizar sobre os nomes do pai, né? O pai real, pai simbólico, pai imaginário. Quer dizer, isso foi a grande descoberta do Lacan, a grande invenção do Lacan. Então, eu acho que a partir daí a gente pode discutir um pouco, está aberto para discussão. Ótimo. Cada um pode pegar um elemento da sua análise e colocar não é? nesse esqueminha, não é? Sim, sim, você falou da certeza. Naquele sou onde não penso, há as certezas neuróticas. Não é? Mas existem 3 tipos de certezas. A certeza do neurótico, que Lacan vai nomear um seminário 21, os não patos erram, os não tolos erram, não é? Porque o neurótico é o não tolo do real, não é? O não pato do real. Por quê? Porque ele se cerca de defesas e certezas e se antecipa, ele acredita e consegue, muitas vezes, se antecipar à emergência do real, à verdade. Não é? A castração, isso que chama castração. Não é? Os não tolos erram. O analista, por ter passado por esse processo, é pato do real. Então, existe a certeza no campo das neuroses, como existe a certeza no campo da psicose. Não é difícil se diagnosticar uma psicose quando se leva em conta que o sujeito que tem uma psicose, ele tem a certeza do lado dele. A certeza está do lado dele. Por isso que ele não duvida. Eu me lembro, uma vez eu fui buscar um analisando num hotel, depois de uma noitada com prostitutas e cheirar muita cocaína. Eu fui lá, fiz aquela limpeza, como a gente vê em filme. Fiz a limpeza toda e ele não conseguia sair. Ele não conseguia sair porque o barulho que as camareiras pela manhã, às 7 da manhã, faziam nos corredores, nos outros quartos, ele
acreditava que era a polícia, não é? O sujeito cheirando cocaína, mas era a loucura dele, ele acreditava. E eu consegui tirá-lo, mediquei ele ali mesmo, levei ele até a porta do edifício dele, e quando eu estou abrindo a porta do carro, deixando ele pega no meu punho com uma violência, uma força, e diz, mas que ela estava lá, ela estava. Ou seja, a polícia estava no armário. É uma certeza inamovível. É uma certeza que você não tem como... muitas vezes a gente entra de pato, de bobo, e quer mostrar para o sujeito que tem uma psicose, que não é nada disso, ele tem a certeza do lado dele. Veja aquele filme Mal Me Quer, Bem Me Quer, de uma eritomania, né? É uma certeza da experiência, né? Da experiência é uma corporal. experiência estrutural, é visceral, é inamovível. Diferente da certeza do neurótico, que é uma certeza que lhe faz sofrer. Ele sofre dessa certeza. E aí, no trabalho de avanço de uma análise, por exemplo, quando se faz essa expansão, eu sou aquele que pensa, quando não mais carrego nos meus olhos as lágrimas da perda, quer dizer, não estou mais na alienação, não é? Existe a abertura da construção de uma certeza. O final de análise ele leva inevitavelmente à construção de uma certeza antecipada. São 3 tipos de certeza. A certeza do final de análise, quando você acaba com as indeterminações do sujeito, não é? E aí o sujeito é determinado como objeto, são as destituições subjetivas. Sempre que eu sou determinado enquanto objeto, eu estou numa destituição subjetiva, que são várias nuances, várias passagens. E as coisas vão, e o sujeito, num dado momento, não é? Onde ele arranca esse real do seu analista, esse que ocupou o lugar de analista, e esse analista vai ocupar o lugar mais fundamental na vida desse que terminou sua análise. Vai ocupar um lugar fundamental. E ele arranca esse real e vai se oferecer, que Lacan vai dizer, que maluquice, alguém que passou por uma coisa tão dolorosa, não é? Ainda vai ocupar esse lugar para outros. Nazar, vamos botar esse povo para falar? Vamos deixar... Vamos. Desculpa. Não, tudo bem. Posso? Ai. Pode e deve. Fiquei pensando em várias coisas. Uma agora foi que eu lembrei que eu li no Miller, ele dizendo que a invenção do final de análise é da ordem do delírio. Talvez daí a certeza. Fiquei pensando assim. E você contando, né, o seu relato de análise... Mas a certeza do final de análise é uma construção. Sim, é uma construção. Sim. Ele coloca como, pelo que eu me lembro, de uma construção delirante. Né? Que ele vai sugerir que se crie, a partir da escola, a clínica para os passantes, né? Aqueles que passaram. Passante não, aqueles que... Os AES, é uma clínica. E o próprio Miller é um dos caras mais brilhantes que eu já vi. Ele não passou pela experiência. Ele não passou. E é brilhante. Veja como esse negócio de passe é relativo. É uma experiência fenomenal. Isso está no livro dele, que, se eu não me engano, é Percurso de Lacan. E aí eu acho, o Percurso de Lacan não pode ser, porque foi o primeiro livro dele, em 1983, acho que porque quando nós fomos jantar na casa dele, num congresso, ele veio e nos disse que estava atendendo, em 81, o primeiro cliente, que ele pegou os clientes de Lacan e começou a atender. Eu me lembro, foi engraçadíssimo. Não sei qual então. Só lembrei disso. Não, foi depois. Mas não é bem disso que eu quero falar, não. Foi conferências que ele fez em Minas Gerais. Sim. Então, Natália. Rapidinho. Nazar, e aí eu fiquei pensando, a partir do que você trouxe do relato, até da sua própria análise, né?
que, aos meus ouvidos, né, isso teve a ver com a construção da fantasia e, de alguma forma, com o próprio final de análise, né? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, cara, quanto tempo depois você conseguiu trazer isso a público? Falar disso, como você falou hoje, sabe? É no mesmo momento que isso se dá, né? Porque Não, uma coisa é ter certeza, eu já certeza falei muito antecipada. disso. Eu já falei muito Sim, disso. mas demorou para você É que as poder trazer isso a pessoas não público ou estão. não? É que, Isso não, foi já. assim. Não. Veja bem, muitas coisas que eu falo as pessoas não escutam. E com razão, mas isso aí é de cada um, não existe modelo. O fundamental é poder recortar essas questões, sabe, esses significantes, esses elementos, e você vai articulando com a teoria, não é? Sem Parece que o final perder, não tem a sem ver perder. com a saída da análise, entende? Me parece que parece que tem um final e aí você precisa dizer desse final de alguma maneira, né? Dizer do fim. Isso que eu venho pensando. É o que o Nazar faz, não cessa de passar o passe. O que ele está fazendo agora, ele está passando. Eu trabalhei isso e muitas outras coisas na última análise, e hoje mesmo eu estava olhando um caderninho que eu tenho, um caderno cheio de coisas da minha vida, eu lá esqueci num avião, indo para Buenos Aires, a última vez que eu fui, sei lá. E tem um outro que eu tenho anotações. Eu me lembro que eu levei isso e falando de final de análise, o analista disse que ainda faltava um quarto de volta, não sei o quê. Bom, aí eu fui trabalhar um pouco mais, mas não faltava quarto de volta, porra nenhuma. Era paixão, era amor. Analista, às vezes, eu tive a minha primeira analista de data na IPA, eu era a paixão da vida dela. E ela morreu virgem, uma psicanalista, uma mulher que morreu virgem. Eu tinha uma bicicleta que eu botei o nome dela, Nildinha. Era Nilde Macedo Ribeiro. Sensacional. Gente, você não fez nem essa caridade, gente. Deixou a moça morrer invicta. É feiosa, Nazar. Pois é, Nazar. Parece que tem aí alguma coisa que se dá e talvez o sujeito perceba depois, né? Então, como é que isso circula com essa certeza? Percebe dolorosamente no ato. Percebe dolorosamente. Eu acho que tem uns que percebem no ato, outros depois. Pode ser uma construção depois. Nazar, o Lacan diz, e você sabe disso, nós sabemos. Mas, não, só um segundo. Natália, onde é que você quer chegar? Natália, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no final. Eu quero chegar no final. Ela quer a receita do bolo. Vai solar, hein? Vai solar. Toca no sujeito, toca no sujeito. O ato toca no sujeito. O ato toca no sujeito. Então, ele percebe nessa questão dos tempos, né? Quando que o sujeito consegue levar isso a público? Se o tempo da saída da análise é o mesmo tempo de que quando se tem um ato, porque eu acho que não. É um tempo lógico, Natália. Natália, é um tempo lógico. Natália, é o tempo da saída da prisão. Eu diria que essa coisa do público de análise, e você vê isso em Testemunhos do Passe, você diz, puta que eu pariu, como é que uma pessoa foi se submeter a isso? É uma coisa obscena. Isso é obsceno. Não é? Mas isso é um ambiente fechado, um ambiente... Não é? Você trabalha... Hoje isso não me faz mais questão. Eu não tenho mais problema. Eu não tenho problema. Não tenho. Isso não é, isso é de cada um. É o momento de cada um. No final o importante é não tomar como modelo. Nada de modelo. No final desse seminário, ele diz: para aquele que se propõe a uma análise, não há vida privada. E ele privilegia isso, a vida privada do analista. Ele diz: o analista não tem vida privada porque ele é tomado na transferência. Ele é aquilo que a transferência faz dele.
Então, não há mais vida privada. E essa questão do tempo... Gente, dá licença, só interromper aqui rapidinho. A gente já passou aí o tempo, são 7h22. 7h30 seria a aula do Agostinho. Eu acho que ele ainda não está aqui. Então, se vocês quiserem seguir até quando ele chegar... Então, quando ele chegar, você avisa. Fazer uma colocação, pergunta... Oi, Ana Amélia. Tudo bem? Viva o PT! Sabe o que me disseram hoje? Que o meu inconsciente é vermelho. Sabe por quê? Porque eu escrevi essa carta que provocou essa mixórdia nas escolas de tornar público. Fui eu que provoquei. Só uma pessoa conseguiu fazer a leitura a partir de mim. Mas você tem que ser estudado pela NASA, mas vamos sair. Eu não consigo entender, mas também não tenho que entender, não. Então, quando você fala dessa coisa do possibilidade de ser onde não pensa, né? Ou pensar aonde não sou, né? É um lugar bastante difícil, né? de se sustentar. Não é um... Então, é passo a passo. Vai. Sim. Não, eu também... O analista não pode ser, ele tem que... Então, mas quando aí ela... O analista tem que ser uma boa puta, sabe? Então, quando coloca, né, que é da ordem de um delírio, eu mais ou menos penso assim, né? De repente você tem a possibilidade de pensar aonde não é. Então, é quase que da ordem de um delírio. Mas aí, quando eu penso que o RSI estão aí desde sempre... Veja, né? bem, o delírio e alucinação são outras coisas. Não, mas não é um delírio do psicótico. São significantes que não representam o sujeito, que vem e bate. Não é? Vai, continua. Não, então, fico pensando nessa história, né, de final de análise, do significante estar sempre fazendo alguma possibilidade, né, de um furo aí nesse real, né, aquele atravessamento, né, também, né, toda de cair esse imaginário, né, que esse eu, né, o eu, ele é imaginário, e que esse SRI, ele está aí desde sempre e vai estar desde sempre, né? Ele estava, ele está, e no final de análise ele vai estar, essas três dimensões. Sim. Então, que talvez seja da ordem de mais estar divertido do que de qualquer coisa, porque essas três dimensões elas vão estar presentes. Isso que me ocorreu, né, de estar divertido, porque nós não conseguimos, por mais que a gente trabalhe, né, isso eu penso, aí você falando, como você fez uma coisa convencional, eu também estou fazendo. Por mais que trabalhe sempre, esse imaginário vai estar, ele faz parte da coisa. Mas é um imaginário diferente, Ana Amélia. É diferente. Lá no L'Infinité de l'Imbevu, ele vai dizer que você entra na transferência, né? Ele coloca o imaginário imaginação do simbólico, e ao final há uma inversão esse imaginário, é um imaginário simbolizado, é diferente. Sim, mas concordo que você vai ter sempre essa possibilidade de fazer naquele cruzamento mesmo, né, daquela linha imaginária, e quando você entra ali, né, você vai fazendo, mas isso não cessa, né? Isso vai estar e vai construindo. Eu acho curioso que a gente fica tão fascinado, eu acho que é da ordem do fascínio pelas questões referentes ao fim de análise e ao passe. Mas é tão importante a gente poder discutir, debater os tempos, porque o seminário do ato, ele trabalha, não é apenas a questão do final da análise, ele menciona ali o passe, é verdade, mas ele trabalha a transferência, os tempos da transferência. E eu acho que isso é o mais importante, sobretudo para quem ainda não terminou sua análise. Transferência e sintoma. Transferência e o sintoma. O sintoma e a transferência.
Ele trabalha a função analítica. Exatamente, Tereza. Função analítica. Isso. Eu diria, quanto a essa questão do final de análise, que é a realização, realizar a simbolização do imaginário. Exatamente, Sim. é isso. Ana Amélia, Mas que não serve. Imaginar a realização É que eu penso assim, história. deixa eu tentar falar Ana Amélia, o que eu só pensei. um segundo. Eu queria ouvir a Helena. Existe um livro, porque vê não se vai dar você tempo. consegue, vê se você consegue esse livro, porque Deixa eu anotar. na estante do livro, eu vou ver o nome, é do Felipe Julián, só sobre o imaginário no final de análise. É um livro inteiro sobre o imaginário. É porque Lacan retoma a questão do imaginário de uma outra maneira. Isso. No Lançu, ele trabalha no primeiro seminário dele, seminário 1, e depois no Lançu, que eu não sei qual é o número. Eu queria ouvir a Helena. Helena, desculpa. Tem a Nadira antes, gente. Nadira, você ainda quer falar? Você baixou a mão? Não sei. Depois, é isso? Não, Depois não vai dar. Deixa a Helena falar. Eu estou formulando a minha questão ainda. Não consegui. Eu só queria finalizar, que é uma coisa que me passou agora pela cabeça, né? Falando dessa coisa do tempo. Eu acho que a loucura da coisa um pouco, talvez, é porque aconteça tudo ao mesmo tempo. Né? É como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Se é que eu não consigo nem falar direito. Tem que trabalhar, porque o nobo-romiano, ele circula, ele trabalha, ele gira. E tudo, até o próprio grafo, né? Não tem cada expansão, os nós se desfazem, cada corte de seção, os nós se desfazem e vão se renodular de uma outra maneira. E é um processo de cura. Diga, Helena. Não, Helena é brava. Helena quase me bateu esses dias. Foi bom. Estou, digamos, me autorizando, né? Então, é um bom sinal. Agostinho mandou mensagem. Gente, olha, eu estou numa fase boa de bater geral, tá? Já vou avisando. Helena, o Agostinho chegou. Não, como é que chama o livro do Julián? A questão dela. Está chegando. Então, não chegou ainda. Está chegando. Nazar, o nome do livro do Felipe Julián. Deixa ela eu te passo. Eu vou pegar. Tá lá Pega, Nazar, deixa ela falar, Nazar. Isso que a Natália trouxe com relação ao final de análise, como essa construção sendo feita ali no momento ou posteriormente, eu entendo como tudo vem vindo, né? O final de análise ele vem se colocando durante o percurso de análise. Inclusive, ali no quadrângulo de Klein, Nazar, você disse para a gente dar importância às setas, né? Então, assim, ali a seta vai do canto superior direito para o esquerdo, né? Do não penso, sou onde eu não penso, penso onde eu não sou. Certo. E vai para a partir da transferência. Verdade. Isso, e vai para a verdade. Isso se dá não sem a transferência. Isso. Sim, é esse? Sim. Não aqui? Sem a transferência. E eu sempre entendi esse quadrângulo como voltas não fixas, né? Sim. Mas não se pode, de maneira nenhuma, pelo que você trouxe hoje, passar daquele canto superior direito, direto para uma verdade. É preciso fazer esse caminho que conduz à transferência, isto é, via transferência unicamente. Mas você está se referindo a esse triângulo. No quadrante de Klein, a seta sai lá do canto superior direito, ou penso ou sou, e vem cá para baixo, onde o Nazar mencionou que o A se dissocia do menos φ. Aí é outra história. Entendeu? Sim. Eu estou raciocinando a partir do quadrângulo. A partir do primeiro, não é um quadrante, aquilo é uma parte. O Nazar pegou. Sim, ele pegou. Aí, quando o Lacan completa, ele bota a seta vindo superior esquerdo para inferior direito, cruzando a transferência. É interessante, porque cruza a transferência e vem para o lugar
porque aí não tem volta. É um lugar onde o A Uhum. está dissociado do menos φ. O A é mais objeto causa, já não é mais objeto falta. Agostinho E chegou, tem gente. também as idas e Vai. vindas da transferência, né? Como aquilo se Dali não repete. tem mais vinda e vinda. Dali Não, daquele no final, não. É. Mas Oi, nessa Agostinho, fase boa ali, noite. sim. Eu quero agradecer muito Nossa, maravilhoso. a presença do Nazar aqui. Eu acho que fechou. Eu ainda tinha algumas anotações, mas eu vou mandar para vocês, se a escola não conseguir um horáriozinho para eu falar sobre isso, que os retalhos que o Lacan, os fiapos que o Lacan recolhe no final, eu mando para vocês o texto. Tá? Agradeço muito, agradeço a todos a ter feito esse esforço de trilhar comigo essa empreitada bastante difícil, mas foi muito Nossa, bom. tá educada hoje. Sempre fui, Xerri, sempre fui. Hoje? Por que hoje? Sempre gentil. Gente, ele está afiado hoje. Tá, terrível.